Olá pessoal, muito boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja presente nos nossos corações na noite de hoje. Sou Wilson Rodrigues, sou aqui do Jeff Sorocaba. Estamos aqui para mais uma palestra online na noite desta segunda-feira, dia 5 de outubro de 2020. Muito obrigado a você que está nos acompanhando pelos nossos dois canais oficiais, está aí na tela para vocês, youtube.com/jefasorocaba e facebook.com/jefassor, são os nossos dois canais de comunicação. Também temos aí o nosso WhatsApp, está aí na tela para vocês, 15 DDD 981201843, e temos ainda o nosso site, jefassorocaba.com. Lá tem todas as informações do nosso trabalho, para você que quiser saber um pouco mais como é que funciona o trabalho do Jefa Sorocaba. Neste ano de 2020, estamos completando aí 7 anos de existência, então a gente agradece demais ao carinho de vocês, todo mundo que nos prestigia, todo mundo que gosta aí do nosso trabalho. Por enquanto, lembrando sempre, só estamos realizando atividades online, ainda não estamos realizando nenhuma tarefa presencial, e estamos nos planejando para isso, e assim que a gente tiver alguma novidade, a gente comunica a vocês aqui, ok? Hoje, quem vai fazer a palestra para a gente, vou colocar na tela para vocês, o nosso companheiro Eric Micheletti. O tema dele é Fidelidade a Deus, e o Eric ele gravou a palestra para a gente, e gentilmente o Eric fez uma gentileza muito grande para a gente. Ele já iniciou a sua palestra com uma prece de abertura. Então, ao invés de fazer a prece de abertura aqui, já vou passar a palavra aqui para o nosso companheiro Eric, que vai fazer a palestra da noite de hoje. Elevemos os nossos pensamentos ao Deus soberano, detentor de todas as virtudes, ao Mestre Jesus, que é o modelo divino, e que os espíritos sábios, benfeitores e amigos, por meio das inspirações e do amparo necessários, possam transformar as nossas mentes e os nossos corações, durante esta atividade fraterna, em campos férteis ao recebimento das sementes consoladoras que serão lançadas a partir da doutrina dos Espíritos codificada por Allan Kardec. Que assim seja. Falar de fidelidade a Deus é tratar de uma das virtudes, se não a principal delas, que deve ser cultivada nos corações das pessoas, para que, como companheiros do Cristo, possamos, com discernimento, já neste plano, buscar o estabelecimento do reino divino. Humberto de Campos, na obra Boa Nova, que foi ditada por meio que nos foi trazida por meio da psicografia, não é, das faculdades mediúnicas de Francisco Cândido Xavier, depois de frequentar as escolas espirituais e de ter acesso a diálogos, episódios, acontecimentos, muitas vezes implícitos no Novo Testamento, que lá não constam, disponibilizou essas informações por meio desta obra e da Boa Nova. E uma obra tocante, né, que nos emociona, que nos traz muita lágrimas aos nossos olhos, se lida com atenção, e que nos apresenta uma série de reflexões altamente filosóficas, religiosas, enfim. Quem ainda não teve essa oportunidade, sendo um adepto da doutrina espírita ou não, faça. Recomendamos a leitura da obra Boa Nova, do espírito Humberto de Campos, por meio da mediunidade de Chico Xavier. Enfim, Humberto de Campos, num desses relatos sobre episódios que entre o Cristo, né, e os seus discípulos, os seus seguidores diretos, os apóstolos, narra um momento em que Jesus percebe uma hesitação, uma incompreensão nos espíritos desses seguidores. E isso se dá logo depois que ele traça o roteiro divino para a Boa Nova, quando ele diz das hostilidades, das dificuldades e dos obstáculos que esses discípulos e apóstolos encontrariam para a edificação do reino de Deus.
E aí ele inicia, então, quando a multidão se afasta, as pessoas se afastam, um diálogo restrito com esses apóstolos, estimulando-os a colocar as dúvidas, não é? A mencionar aquilo que incomodava, né, os seus espíritos com relação a esse roteiro divino. O primeiro receio que é colocado é isso: ora, se as coisas que nós teremos que fazer são coisas que estão no roteiro divino, por que é que nós encontraremos tantas dificuldades? Qualquer semelhança com o que é visto hoje, né, no que diz respeito a essa edificação do reino de Deus, as coisas divinas, né, não é coincidência, né? Nós espíritas não acreditamos, todo efeito tem causa. Então eles questionam isso, até porque os religiosos da época questionavam também os apóstolos. Olha, se vocês seguem aquilo que Jesus diz, e se Jesus é um ungido, é um consagrado, é um Messias, por que vocês já enfrentam tanta resistência? Por que há perseguições pelo caminho, né, pelos caminhos de vocês? Não deveria... As portas não deveriam se abrir, tudo não deveria ser fácil, sem obstáculos, não é? E é o que nós pensamos, não é isso? Nós temos, cada um aí tem a sua religião, a sua filosofia, acredita em alguma coisa, ou mesmo que não acredite, não tenha religião, mas tenha religiosidade, ou não siga uma religião, enfim, procura ser uma boa pessoa, procura dar exemplos, procura fazer o bem e encontra obstáculos, encontra resistências, encontra ingratidão, encontra traição, encontra mentira, encontra discussão, encontra dúvida, encontra gente dizendo que você não é bom o suficiente para fazer aquilo, encontra desestímulo e muitas vezes na maior das oficinas, que é o lar, como dizia Chico Xavier. Por quê? Então Jesus começa a esclarecer por meio de indagações, que ele chama de indagações caridosas, a esses discípulos que com ele travam essa conversa fraterna. Ele começa primeiro dizendo o seguinte, fazendo algumas ponderações. Deus conhece os espíritos que estão reencarnados antes mesmo que esses espíritos o conhecessem, ou seja, conhecessem a Deus. Ele já criava muito antes disso. Ele já dedicava amor à sua criação muito antes, né? Muito antes que nós soubéssemos, não é? Tivéssemos consciência de tudo isso. Então, ali na Bíblia nós temos um exemplo, em Jeremias 1,5, quando Jeremias, né, quando se trata da consagração de Jeremias como profeta, as Escrituras dizem, né, que antes mesmo, né, citando aí Jeremias, que antes mesmo que ele estivesse, que ainda no ventre da sua mãe, Deus já o conhecia, e que antes mesmo que lhe fosse dada a luz, ele já o havia consagrado como profeta das nações. É um exemplo de que Deus já nos conhecia antes que nós o conhecêssemos. E se ele já criava, como Jesus, quando contestado pelas curas que fazia aos sábados, não é? Ele respondia, o meu Pai ainda trabalha e eu trabalho também, não é? Se ele já dedicava todo esse amor, se Deus continua a sua obra de criação, como é que nós podemos duvidar da fidelidade, desse amor, desse compromisso, dessa lealdade que ele tem para conosco? E como é que nós não podemos retribuir a isso? Não é? Pensemos o seguinte, Deus não nos cobra retribuição, ele nos dá o livre-arbítrio. Nós podemos escolher a dúvida, a hesitação, nós podemos titubear. E a partir desse momento nós nos colocamos num posicionamento, fique claro, de negação, num posicionamento de afastamento às coisas de Deus. Já escutamos que, e não é questão de castigo, não é nada disso, é que nós escutamos a questão da lei da causa e efeito, não é? Que o plantio é facultativo, mas a semeadura, a colheita é obrigatória.
não é? Nós temos que tomar decisões corretas, mas também sábias, porque o que colheremos lá na frente depende do que nós plantamos. Se plantamos o bem, colheremos o bem, não é? Se plantamos o mal, colheremos o mal. Ah, mas vamos encontrar ingratidão. Sim, mas nosso compromisso não é com o ingrato e não é com o que fazem, né, daquilo, do bem que nós dedicamos. Nosso compromisso é com as coisas do mais alto. Nós fazemos a nossa parte, cada um oferece aquilo que tem. Se você deu e ofereceu o bem e sofreu a ingratidão, é melhor, como nos ensina a doutrina, sermos ofendidos do que ofendermos. Não é? Sermos ofendidos do que ofendermos. Nós podemos ter inimigos, mas não é interessante que sejamos inimigos dos outros. Como dizia Chico, nós devemos ainda nem sequer considerá-los como inimigos, mas como amigos confusos. Então o que acontece? Deus fala exatamente isso. Como é que nós podemos retribuir? Lembremos de Bezerra de Menezes, quando, no sentido do que está em João 15,15 na Bíblia, de que Jesus nos considera como amigos e não como servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor diz, decide, não é? E Jesus não coloca todo o seu plano, o seu roteiro divino, os seus ensinamentos à nossa disposição. Ele diz isso. Nós temos que ser companheiros do Cristo e permitir que Ele veja com os nossos olhos, que Ele atue pelas nossas mãos, que Ele fale pelas nossas bocas, para que possamos estabelecer aqui na terra, com discernimento e razão, o reino divino, né? O reino de Deus. Ora, então, nós encontraremos muitas vezes neste caminho, não é? Quando tentamos fazer as coisas, exemplificar, tentamos fazer essa imitação de Cristo por meio da execução das suas orientações, dos seus ensinamentos, nós encontraremos obstáculos, até porque nós somos imperfeitos, não é? E nós encontraremos esses obstáculos muitas vezes de pessoas que são próximas de nós, de pessoas que moram na nossa cidade, pessoas que moram no nosso bairro, na nossa casa, na nossa família, que é a maior das oficinas, como dizia Chico Xavier, pessoas que duvidarão da nossa boa vontade, pessoas que nos desestimularão. Ah, você vai no centro de novo, virou fanático, não é? Ah, agora tudo você ora antes de decidir. Ah, que coisa, que fanatismo. Não, é lógico que tudo que leva para um fanatismo é prejudicial. Como diz Leon Denis, o apóstolo do Espiritismo, né? Leon Denis dizia o seguinte: o Espiritismo nos apresenta um caminho que muitas vezes a ciência se nega a ver. Porque o fanatismo religioso é prejudicial, mas o fanatismo científico também. Porque este caminho que o Espiritismo, essas respostas que o Espiritismo nos dá, muitas vezes são enfrentadas pela ciência com leis científicas aplicáveis a coisas materiais que não nos permitem enxergar a coerência espiritual e o caminho que nos é apresentado a responder muitas das questões que ainda não foram descobertas nem pelas religiões tradicionais e nem pela própria ciência. E Kardec nos diz: se a religião não estiver de acordo com a ciência, siga a ciência, porque a ciência anda sem ela. Não é? Então nós aqui não discutimos. A melhor religião é aquela que faz de você uma pessoa melhor, dizia Chico Xavier. Ensinava Chico Xavier. Então não estamos aqui discutindo religião, discutindo nada, mas nós temos que ter essa coerência, o discernimento de, se não podemos acreditar em tudo, também não podemos duvidar de tudo, temos que buscar um caminho do meio, analisar com razão, com discernimento, como diz Bezerra de Menezes, e como nos ensina a doutrina dos Espíritos. Então Jesus diz o seguinte: primeiro é saber que Deus já criava antes de nós, e que se Ele dedica nosso amor, não seria injusto esperar de nós essa reciprocidade. Não é? Até porque aí ele começa a fazer as suas indagações a partir da seguinte ponderação: se nós vacilarmos diante dos sacrifícios que Humberto de Campos diz que, segundo Jesus, são classificados como bênçãos, e se não considerarmos
a alegria dos trabalhos, não é? Nós temos que, então, a partir daí, meditar de uma outra forma para entender o equívoco que estamos cometendo. Como é que nós fazemos isso? Meditando sobre os tributos que a fidelidade ao mundo exige de nós. É isso que Jesus diz. Então, quando você titubear, achar que está enfrentando muitos sacrifícios e não entender as bênçãos desses sacrifícios, e não entender que o trabalho deve ser encarado como alegria, pense de outra forma. Eu me afasto de Deus, mas os tributos que as coisas que não são de Deus exigirão de mim. Ah, mas então, você está dizendo aí que ninguém pode, por exemplo, aproveitar as coisas boas da vida, não se pode ter um prazer, não se pode buscar uma melhor colocação profissional, não, nada disso. O que nós temos que evitar são aqueles prazeres que Jesus fala na obra Boa Nova, são os prazeres condenáveis. Os que não são condenáveis, tudo bem. Você trabalhou, ganhou um dinheiro, você quer adquirir algo que é necessário a você e tal, você tem que saber ser dono do dinheiro, não o dinheiro ser seu dono. Você tem que saber fazer o bem com esse dinheiro também, ajudar o seu próximo. Não é? Você pode aspirar melhores colocações nos ramos da sua vida, o ramo profissional, no ramo sentimental, enfim. O que você não. A ambição, num certo ponto, ela é natural e ela faz bem. O problema é quando essa ambição prejudica os outros, porque daí a ambição desmedida se transforma em algo que nós podemos chamar de ganância, e a ganância não é indicada. Aí deixou de ser uma aspiração por melhoria para se tornar algo que é prejudicial a outras pessoas para que eu tenha algum benefício. Aí não é? Quantas pessoas, por exemplo, a avareza, guardam dinheiro, às vezes não tem lá, não querem gastar, estão passando isso, mas querem guardar essa avareza, não é? Jesus começa a passar por isso, as questões da saúde, quantos não brincam com a sua saúde, não se entregam a vícios, não é? E depois perdem a saúde, abusam da riqueza, não é isso? E aí ele vai discutir com os discípulos, apontando os tributos que o mundo cobra e demonstrando que o que seria dedicar fidelidade a Deus perto do preço que você paga muitas vezes pelo afastamento das coisas de Deus. Né? Vejam só, uma das indagações que Jesus faz aos discípulos, vamos ver algumas das indagações. Jesus pergunta aos discípulos o seguinte, vou dizer o que está na obra, tá? O prazer não costuma cobrar do homem um imposto alto e doloroso? Quanto pagarão as flagelações íntimas, em flagelações íntimas, o vaidoso e o avarento? Qual o preço que o mundo reclama do gozador e do mentiroso? E ele vai além. Ele diz o seguinte: não achais enorme o tributo que o mundo exige dos que se apegam aos seus gozos e riquezas? Se o mundo pede tanto, por que não poderia Deus pedir-nos lealdade ao coração? Trabalhamos agora pela instituição divina do seu reino na terra, mas desde quando estará o Pai trabalhando por nós? Altas indagações, meus amigos e minhas amigas, feitas por Deus aos discípulos. Né? E aí eles continuam. Aí os discípulos começam a perguntar a Jesus nessa obra. Né? Os discípulos começam a perguntar. Eles dizem o seguinte: não, realmente, quando nos disseram isso, por que é que nós teremos que enfrentar tantos obstáculos? Realmente, um deles diz: o meu coração titubeou, eu não entendi. Mas agora, diante dessas colocações, né, eu devo confessar que estou esclarecido e que nunca esquecerei que devo ser fiel a Deus. Então, Jesus escutava isso, sabendo das fraquezas humanas, sabendo que essas promessas ele tinha que escutar com uma certa reserva, porque
os humanos, eles, né, a nossa fragilidade ainda como espíritos, não é? Mas ele observava pelo menos essa questão da boa vontade, né, de que ele admirava, ele ficava feliz que os espíritos, que os discípulos já começavam a pelo menos entender o que ele estava colocando quanto a isso, né? E ele dizia o seguinte a um dos discípulos sobre essa questão de esperar sempre as coisas boas pelo caminho, né? Jesus dizia que nem todos podem compreender a verdade de uma vez só. Devemos considerar que o mundo está cheio de crentes que não entendem a proteção do céu, senão nos dias de tranquilidade e de triunfo. Vou repetir. Jesus diz a esse discípulo sobre a esperança de que tudo fosse um mar de rosas no caminho da Boa Nova, o seguinte: quando ele fala que agora ele entendeu, né, que ele achava, realmente ele se contestava, mas que agora ele entendia, e fala da incompreensão dos outros, por que os outros não podem ver dessa forma também, não é? E aí Jesus responde: devemos considerar que o mundo está cheio de crentes que não entendem a proteção do céu, senão nos dias de tranquilidade e de triunfo. Cada um tem o seu momento para entender as coisas da evolução, as coisas do mais alto, e o momento de cada um chegará. E nós, muitas vezes, se nós esperamos de Deus uma relação de barganha, olha, Senhor, eu faço a prece, mas eu quero receber. Eu ajudo o meu próximo, mas olha como eu fui bonzinho. Eu quero alguma coisa em troca. Jesus, Deus, tem algumas respostas para nós com relação a essa barganha que nós precisamos entender. Ou ele diz sim, ou ele diz não, ou ele diz espera. Se nós esperamos, se nós temos o desejo de sempre receber o sim em troco de alguma coisa que nós fazemos de bom, nós vamos nos decepcionar. Primeiro, porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. Segundo, porque nós estamos negando muitas vezes a própria oração, a própria prece que nós fazemos. Se você fizer a prece do Pai Nosso, se você faz a prece do Pai Nosso, você não pode esquecer que você pede ali que seja feita a vontade dele e não a sua, assim na terra como no céu. Mas nós queremos o quê? Nós até fazemos essa prece, mas nós queremos que Deus faça a nossa vontade. Nós queremos que Deus faça a nossa vontade. E aí nós nos decepcionamos. Não é assim. Porque Deus é um Pai que educa. Jesus ainda alerta aos seus seguidores diretos que Deus não é aquele Pai que também apenas recompensa, mas que busca o aperfeiçoamento dos seus filhos. Quando questionado se não seria melhor que se promovesse um isolamento absoluto, vivendo em contemplação, Jesus faz analogia à situação daquele pai que se dedica ao labor familiar e que tem ao seu lado um filho que, mesmo tendo condições de contribuir de alguma forma com esse trabalho em benefício da sua família, em ajuda a esse pai, ele permanece ali num constante repouso, né? Questiona se isso seria agradável aos olhos de Deus. E em O Livro dos Espíritos nós encontramos também a abordagem do isolamento absoluto, quando nas questões, especificamente no contexto do que nós estamos falando, né, nas questões 769, 770, 770A, questiona-se se esse isolamento absoluto não serviria como uma satisfação e como um meio de tirar o homem do contato com esses vícios que poderiam prejudicá-lo, né, tirá-lo do caminho. E as respostas vêm, trazidas na codificação de Kardec, em especial em O Livro dos Espíritos, a essas questões, são no sentido de que, se considerada uma satisfação, seria uma satisfação egoísta, e se com o intuito de tirar o homem do contato com os vícios, seria um duplo egoísmo, porque não poderia Deus contentar-se, achar agradável que alguém
dedicasse a sua vida sem qualquer utilidade ao seu semelhante. Além do que, esse isolamento ele serviria para retirar então o homem do contato social. E assim não teria o homem então, né, as pessoas não teriam a oportunidade de se dedicarem à prática do bem e de vencerem esses obstáculos, o que seria, na verdade, o cumprimento da lei do progresso a que nós estamos submetidos. Que mérito teria o homem se estivesse isolado de tudo e de todos apenas? É claro que existem aquelas situações que a própria codificação kardeciana fala, não é? Daqueles que se afastam para se devotarem ao amparo dos infelizes, né? Que ao se rebaixarem se elevam. Mas essa é uma outra situação que nós estamos falando aqui, é daqueles que buscam se isolar ou como satisfação para fugir dos vícios, né? Todos nós já ouvimos, inclusive, uma frase da Grace Hopper, não é? Que fala o seguinte, que um navio ele estaria seguro no porto, mas não é para isso que os navios foram construídos. E Jesus diz então que realmente ninguém poderá servir a dois senhores, mas nós temos que servir a Deus servindo a sua obra já neste mundo. Paulo de Tarso dizia que nós não nos poderíamos conformar com esse mundo, não deveríamos ter conformação neste mundo. Em Romanos 12, ele diz exatamente o seguinte: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-os pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12:2. Então Jesus ele passa, segundo Humberto de Campos, a fazer a comparação do obreiro da Boa Nova como aquele que está a trabalhar com muito esforço num grande campo que é do seu pai, que tudo acompanha com carinho e amor no que diz respeito aos seus trabalhos. E faz um alerta de que forças destruidoras, um alerta que serve para todos nós dentro do que nós estamos dizendo aqui, de resistir, de persistir, de não ceder a essas forças que tentam impedir que realizemos aquilo que se espera de nós, que Deus espera de nós, não é? Ele diz que forças destruidoras reclamarão a nossa indiferença e submissão, mas que o filho que tem o coração fiel ao seu pai, ou seja, a Deus, ele se lança ao trabalho com perseverança e boa vontade. E ele diz o seguinte, que do íntimo desse trabalhador brotará sempre um cântico de alegria, porque Deus o ama e o segue com atenção. Portanto, nós não estamos abandonados, não estamos sós no enfrentamento desses obstáculos, não é? Aí então um dos discípulos questiona se ele, mesmo doente, poderia contribuir com a obra divina, porque ele estava com receio diante da enfermidade de não ter condições de contribuir com os outros e assim não ser fiel a Deus. E aí vem uma lição sublime para aqueles momentos em que nós estamos, ou por uma enfermidade, pelos nossos problemas, como nós também mencionamos no início, né? Para que não sirvam, para que nós não pensemos que nós estamos inutilizados para a prática do bem. Existem várias formas de se praticar o bem, né? Então, olha a lição, vejamos a lição que Jesus nos encaminha aqui neste ponto da obra de Humberto de Campos. Ele diz que nos dias de calma, vejam se não é exatamente isso, né? Nos dias de calma é fácil provar-se a fidelidade e a confiança em Deus. Ele diz que a prova de dedicação verdadeira, ela se dá nas horas tormentosas, em que tudo parece contrariar e perecer. Aí sim que você vê quem é o obreiro da Boa Nova.
Quando diante daquelas forças destruidoras que querem a submissão dele, que querem que ele seja indiferente a Deus, ele levanta a cabeça e fala: não, eu continuo, eu não desisto de ter o meu coração voltado às coisas benditas. Aí ele diz o seguinte, Jesus, que o enfermo tem consigo diversas possibilidades de trabalhar para o nosso Pai, com mais altas probabilidades de êxito no serviço. Tateando ou rastejando, busquemos servir ao Pai que está nos céus, porque nas suas mãos divinas vive o universo inteiro. Se algum dia os seus olhos se fecharem para a luz, diz Jesus aos discípulos, né? Se algum dia os seus olhos se fecharem para a luz da terra, serve a Deus com a tua palavra e com os teus ouvidos. Se ficares mudo, toma assim mesmo a charrua, valendo-te das tuas mãos. Ainda que ficasses privado dos olhos e da palavra, das mãos e dos pés, poderia servir a Deus com a paciência e a coragem, porque a virtude é o verbo dessa fidelidade que nos conduzirá ao amor dos amores, ao amor de Deus, portanto, né? Nós podemos ajudar com a paciência, com o olhar fraterno, com um aperto de mão, com uma mensagem amiga. Então ninguém é inútil para Deus. Em o Livro dos Espíritos, nós encontramos a questão 643, onde que tem o seguinte teor: haverá quem, pela sua posição, não tenha possibilidade de fazer o bem? Vejamos a resposta. Não há quem não possa fazer o bem. Somente o egoísta nunca encontra ensejo de o praticar. Basta que se esteja em relações com outros homens para que se tenha ocasião de fazer o bem, e não há dia da existência que não ofereça a quem não se ache cego pelo egoísmo oportunidade de praticá-lo, porque fazer o bem não consiste para o homem apenas em ser caridoso, mas em ser útil na medida do possível, todas as vezes que o seu concurso venha a ser necessário. E adiante, na questão 618, que tem a seguinte redação: não há homens que se encontram impossibilitados de trabalhar no que quer que seja e cuja sua existência é, portanto, inútil. Nós encontramos a seguinte resposta: Deus é justo e, pois, só condena aquele que voluntariamente tornou inútil a sua existência, porquanto esse vive às expensas do trabalho dos outros. Ele quer que cada um seja útil de acordo com as suas faculdades. Num determinado momento, Humberto de Campos diz que os apóstolos, num coro, dizem que seremos fiéis, Senhor. E Jesus, segundo o espírito Humberto de Campos, estava com um sorriso no rosto nesse momento e continuou a sorrir, como se ele desse a entender que sabia toda a intensidade da luta que seria travada e que conhecia a fragilidade das promessas humanas e, portanto, tinha conhecimento que, apesar do êxtase, de toda aquela boa vontade que eles estavam expressando, seremos fiéis e tal, as lutas viriam. Há um ensinamento do Espírito Batuíra, que consta de uma obra chamada Paz e Renovação, psicografia de Francisco Cândido Xavier, onde Batuíra diz que de todos os lados, invariavelmente, chegarão apelos que nos convidam à deserção. Elogios e injúrias, pedrada e incenso aparecerão de certo, como procurando entorpecer-nos a consciência. No entanto, a cavaleiro de uns e outros, é imperativo recordar o Divino Mestre, na pessoa do próximo, e buscá-lo sem pausa através do bem incessante. Somos poucos. No entanto, com Ele no coração, Ele Deus, teremos o suficiente para executar as obrigações com que fomos honrados.
saibamos conservar a fidelidade, como quem alça ininterruptamente a luz nas trevas, pois que, em muitos lances da vida, precisamos muito mais de lealdade no espírito que de pão para o corpo, para que semelhante vitória nos coroe o caminho, tanta vez solitário e espinhoso, o segredo é suportar, e o lema é servir. Paz e bem, e que Deus abençoe a todos e a todas que, para nossa alegria, compareceram a esta atividade fraterna promovida pelo Grupo Espírita Francisco de Assis de Sorocaba, ao qual também registramos o nosso profundo agradecimento por mais este convite. Fiquem todos e todas com Deus. Essa é uma palestra do Eric Micheletti, que mais uma vez mandou para a gente com muito carinho. Eu agradeço, Eric, pela sua disposição, por ter gravado para a gente essa palestra, com muito conteúdo, né? E principalmente para a gente refletir a respeito de muitas coisas nas nossas vidas. Então, espero que todos tenham também aproveitado, né? O pessoal que está nos acompanhando agora, o pessoal que estiver acompanhando depois em outro momento, né? Porque as nossas palestras ficam lá gravadas nos nossos 2 canais de transmissão, né? Lembrando sempre, youtube.com/jefasorocaba e também facebook.com/jefassor. São os nossos 2 canais de transmissão. Todas as nossas palestras ficam lá gravadas. Se de repente alguém não conseguiu achar, né? Pode entrar diretamente no nosso site. Além das informações do Jefa, você também consegue assistir as nossas palestras que já foram ao ar aqui nas nossas transmissões, tanto de quinta-feira como também de segunda-feira, né? Lembrando a todos que nas segundas-feiras, né, a gente mudou o horário do nosso atendimento fraterno, então a gente está fazendo o atendimento fraterno antes da palestra online. Se houver necessidade, se tiver alguém precisando, né, passar ainda pelo atendimento, a gente até atende depois da palestra, mas o horário, né, do atendimento fraterno agora, a partir das 7 horas da noite até 5 para as 8, né, uns minutinhos antes da palestra entrar no ar. Então é só mandar para a gente uma mensagem, né, via WhatsApp, e a gente faz o atendimento. E lembrando, às quintas-feiras, o trabalho de vibrações à distância, um trabalho que já existia, né, e nós também mudamos de horário, para não atrapalhar a palestra online, né, que nunca a gente conseguia terminar às 8h30, né. Então agora as vibrações à distância, das quintas-feiras, às 9 da noite, logo depois da palestra online. Então o pessoal assiste a palestra e às 9 horas faz aí o evangelho, faz aí a oração em prol do seu animalzinho, em prol do tratamento espiritual do seu animalzinho. É sempre importante frisar a todos que nos acompanham. Não adianta só vocês mandarem para a gente os dados aí que a gente pede, né? O nome do tutor, endereço, o nome do animalzinho, a raça, a idade, o motivo do tratamento. É muito importante que o tutor, né, vocês que estão nos assistindo, vocês que têm aí o animalzinho doentinho, ou de repente está fazendo pedido por alguém, né, que às vezes não tem condições de mandar para a gente os pedidos, né? É importante que vocês também entrem em sintonia, façam, a gente sempre sugere o Evangelho no Lar, ou se não for possível fazer o Evangelho no Lar, pelo menos uma oraçãozinha. Uma oração é sempre muito importante para entrar em sintonia, para entrar em conexão com os amigos espirituais do Jeff, porque são eles os grandes responsáveis por todas as bênçãos que nós recebemos. Nós aqui do plano material somos apenas instrumentos, né, como diz a oração de São Francisco. Mas os nossos amigos espirituais, esses sim, têm todo o mérito, né, do trabalho. Então quando a gente faz esses pedidos, né, que a gente possa entrar em conexão com eles, que a gente possa fazer esses pedidos com muita fé, com muito amor, com muito carinho principalmente, porque às vezes a gente faz os pedidos, né, e tem aquela velha máxima, né, você vai lá no centro, você vai na igreja, né, vai lá e reza para mim. E não é bem por aí, né, a gente tem que fazer a nossa parte também, né, tem que ter essa humildade em fazer os pedidos e fazer a nossa conexão com Deus, para que a gente possa receber esses benefícios tão importantes para as nossas vidas. Então eu quero mais uma vez agradecer a todos que estiveram conosco na noite de hoje, fazendo aqui a nossa prece de encerramento, agradecendo mais uma vez a Deus nosso Pai, a nosso Mestre Jesus, por todo o auxílio e amparo que recebemos nessa noite. Agradecemos mais uma vez ao nosso companheiro Eric por ter mandado para a gente essa palestra com todo carinho, e eu tenho certeza que essa palestra irá tocar muitos corações
na noite de hoje, durante a semana e nos próximos dias em que as pessoas forem acompanhar essa nossa palestra, essa nossa transmissão desta segunda-feira. Que Jesus esteja presente em nossos lares, em nossas vidas hoje e sempre, e até quinta-feira, às 8 da noite, com mais uma palestra, mais uma transmissão aqui do Jefa Sorocaba. Uma ótima noite a todos.